Agora, dons e chamados, vamos voltar ao que eles são. Deus os designa. Deus os coloca na igreja conforme sua vontade. Deus os dá individualmente como Ele quer, está certo? Não como eu quero, mas como Ele quer. Agora, se Deus quisesse que eu fosse um membro leigo da igreja, eu estaria melhor como membro leigo do que como um pregador. Vem? Porque eu só trarei reprovação em algum lugar ao longo do caminho, e será algo que trará reprovação. Se ele me chamou para ser um diácono, é melhor para mim ser um diácono do que ser ministro. Mas se ele me chamou para ser um ministro, eu estaria melhor como ministro do que como membro leigo. É onde Deus nos chamou e nos colocou na igreja como seus servos. Então, nos encaixamos melhor. Agora, quero lhes dar, com essa base, eu lhes transmitirei a experiência de minha vida. Muitas pessoas têm me entendido mal, caro amigo cristão. Eu sou mal interpretado hoje. Tentei deixar tudo o mais claro possível. Não obstante, em tudo isso, não há meio algum de fazer com que as pessoas entendam. Tem que ser uma revelação vinda de Deus para entender, vem? Agora, este cavalheiro sentado aqui, o congressista dos Estados Unidos, quanto tempo o senhor esteve no Congresso? Cerca de 17 anos, não foi? Sim. 9 anos, 8 anos como congressista. O senhor foi senador, creio eu, da Geórgia e ocupou muitos cargos importantes e era aleijado desde pequeno. Como eu conheci esse homem? Nunca tinha ouvido falar dele e Deus sabe que até aquele dia eu nunca tinha ouvido falar dele em minha vida. Não preciso de um congressista, de um estadista e assim por diante. Eu tive uma educação primária e o resto da minha educação foi com uma enxada no campo em algum lugar ou com um par de mulas, vem? Eu nunca soube muito sobre política ou qualquer outra coisa. Agora, a única coisa que eu conhecia naquela noite era meu rifle na floresta, meu cachorro e uma lanterna. Aprendi que havia um Criador e por meios sobrenaturais. Então, por revelação, por visão, por poder, Deus falou sobre a vida desse homem para mim. Não só isso, mas aqui, todas as noites, não houve nenhuma reunião desde que cheguei aos Estados Unidos no ano passado que meu administrador e meu filho tenham me dito que tenha sido mais harmoniosa com os poderes puros e inadulterados de Deus movendo-se através da igreja do que o que está acontecendo bem aqui em Hammond, em relação a qualquer uma de minhas reuniões. Não há nada que se possa apontar de negativo em qualquer uma delas. É absolutamente, todas as vezes, perfeito, não é verdade? Vendo as coisas que estão sendo feitas. Pois bem, minha mãe e meu pai me disseram, meu pai era madeireiro na floresta. Minha mãe e meu pai se casaram quando minha mãe tinha 14 anos de idade e meu pai tinha 18 anos. Eu nasci quando mamãe tinha 15 anos. Era apenas uma criança tendo um filho, nada mais. Eu nasci pesando apenas 5 libras, 2 quilos e 200 gramas. Bem pequenininho. Eu morava em uma pequena cabana de madeira. O quadro que está pendurado em minha casa hoje, que uma pessoa pintou para mim na Califórnia, mostra a pequena cabana de madeira. E lá nessa pequena cabana de madeira, naquela manhã de 6 de abril, quando a parteira abriu a janela para que a luz pudesse entrar e mostrar para que a mamãe e o papai vissem como eu era, quando eles olharam, havia uma luz que vinha girando pela janela, do tamanho de um travesseiro. Ela circulou em torno de onde eu estava e desceu sobre a cama. Várias pessoas da montanha estavam ali. Elas estavam chorando.
Meu povo antes de mim era católico. Sou irlandês de ambos os lados. Então eles, meu povo, não minha mãe e meu pai, porque eles haviam se afastado da igreja. E então eles não sabiam o que tinha acontecido. É claro que vocês sabem como o povo da montanha é supersticioso. Diziam: aquele jovem que nasceu ali na colina, sabe? Uma luz apareceu ali em um quarto. Que tipo de jovem será? Vê? Ele vai nascer em certo lugar e então ele será isso e aquilo. Vocês sabem como são as pessoas das montanhas. Muito bem. Agora, isso era tudo que eu sabia tudo que eu sei do sobrenatural até os 3 anos de idade. Meu pai estava puxando toras de madeira com um boi. Acho que vocês nunca viram uma junta de bois. Eles costumavam conduzi-los lá nas montanhas e depois arrastavam todas as toras e as colocavam no rio e as transportavam em balsas e desciam o rio Cumberland até o Mississippi ou até o rio Ohio e desciam o rio Cumberland em balsas. E papai estava transportando toras com um boi com outro homem. E um dia, quando eu era um garotinho, com o meu irmãozinho que havia entrado em cena na época, o qual está na glória hoje, eu tinha uma pedra e eu andava atrás da casa onde havia um pequeno riacho que passava atrás da cabana. Peguei essa pedra e a joguei no barro. E vocês sabem como um bando de madeireiros era, mais ou menos como um bando de marinheiros, eu acho, em alto mar. Eles estavam sempre me provocando e falando, e penso que eu era um garotinho muito mau. Eles me diziam como eu tinha um músculo grande e como aumentá-lo com o meu polegar, vocês sabem. E eu disse ao meu irmãozinho que músculos enormes eu tinha, e eu joguei uma pedra no chão e como ela afundou no barro. Meu irmãozinho voltou para casa e ele estava a umas 50 jardas da casa, cerca de 45 metros, mais ou menos. Ele voltou para casa e eu ainda estava brincando no riacho. Ouvi um pássaro pousando lá em cima e o pássaro estava gorjeando. Eu o escutei e ele estava assobiando, talvez fosse um pintarroxo ou algo assim, assobiando, cantando. E então, descendo por ali, veio uma voz. Agora, lembre-se, amigos, esta Bíblia está aberta diante de mim quando digo isso. Agora, se veio do pássaro ou da árvore, eu era apenas um garotinho e não soube. Não posso dizer, Deus sabe, eu não sei, mas uma voz falou comigo, dizendo que eu ia morar perto de uma cidade chamada New Albany. E cerca de um ano depois, ou menos de um ano, meu pai veio para Indiana. E agora morávamos a menos de 4 milhas, e eu fui criado a menos de 4 milhas de New Albany, Indiana. A próxima aparição que eu soube disso, eu tinha cerca de 7 anos de idade. Havia entrado para a escola. Naquela época, as crianças não iam para a escola até os 7 anos. Eu tinha acabado de entrar para a escola e eu amava pescar e eu queria ir pescar. E eu fui para os fundos do lago, o velho lago de gelo. Meu pai trabalhava para um milionário como motorista naquela época. E meu pai fazia o que era errado. Essas são as coisas que não gosto de dizer, mas irmão, irmã, quando são verdade, não importa se é contra mim ou a meu favor, devo dizer a verdade. Meu pai agia errado. Foi durante o tempo da lei seca, ele bebia muito e ele fabricava o que bebia e fabricava para os outros. Então, carregando água, eu tive que ir a um desses alambiques uma noite, onde ele e outro grupo de homens. Eu não pude ir pescar e eu tinha que carregar a água. E vindo por uma rua onde muitas pessoas aqui, mesmo nesse edifício agora que eu vejo, o irmão Ryan é um deles, sentado aqui. O irmão Bosworth é outro, sentado perto. O irmão Baxter está próximo. Eu os levei até o lugar. Eles viram o lugar e tudo sobre ele.
Pessoas vêm do Canadá e de todos os lugares, vão lá querendo ver aquele lugar, saber onde fica. E ali alguém falou comigo do alto de um álamo, dizendo: nunca fume, beba ou contamine o seu corpo, pois há uma obra para você fazer quando ficar mais velho. Bem, isso me assustou muito e eu corri para casa. Mamãe achou que eu tinha me machucado ou algo assim, ou sido mordido por uma cobra. Então, alguns dias depois disso, sentado, essa foi minha primeira visão. Sentado ali debaixo de um grande álamo prateado no jardim da frente, onde a árvore está até hoje, de pé, em frente àquele lugar, eu vi algo, como ontem à tarde. Eu o vi vindo sobre mim, que eu não sabia o que era. Um pouco mais tarde, eu me afastei e olhei e vi se movendo daqueles arbustos perto do rio, e ao longo dali surgiu uma grande ponte, e ela atravessava o rio. Eu vi homens caindo dela e perdendo suas vidas. Fui para casa e contei para minha mãe. Ela afirmou: querido, você dormiu. Respondi: mamãe, eu não estava dormindo. E continuei: eu estava sentado lá. Tive uma sensação estranha, mamãe. Eu indaguei: oh, estou com medo, mamãe. O que há de errado comigo? Ela respondeu: oh, você só está nervoso, querido. Eu disse: mamãe, alguma coisa. Eu não quero me sentir assim. E era algo se movendo. E simplesmente ela anotou. E 22 anos depois, a ponte municipal que atravessa o rio Ohio, cruzando o mesmo lugar, e a mesma quantidade de homens caiu da ponte e perdeu a vida. Exatamente. A partir daí, levaria um dia desses, quero gravar uma fita cassete e contar tudo detalhadamente, o que levaria horas e horas e horas para falar sobre as coisas de quando eu era um garotinho, que eu via coisas. Eu vi a enchente de 37 chegando. Lembro-me de que fiquei bem na companhia de transferência de Falls City. Muitos de vocês que conhecem Jeffersonville sabem onde fica. Eu estava lá e estava pregando. Eu havia me tornado ministro naquela época. Muitas outras coisas aconteceram ao longo do caminho. Oh, são inúmeras. Como ele me dizia para observar um determinado lugar, fazer uma determinada coisa. Certa vez, quando o papai estava tentando me fazer tomar um copo de uísque, eu disse: eles me chamaram de maricas, e eu afirmei: dê-me a garrafa. Nunca serei chamado de maricas. Meu pai disse: eu criei um monte de filhos, mas um deles é um maricas, e esse é o Billy. Eu indaguei: eu, um maricas? Afirmei: estou cansado de ser chamado assim. Peguei uma garrafa, tirei a rolha e comecei a levantá-la para tomar um gole. Eu disse: vou mostrar se sou um... O homem questionou: você quer me dizer que você é um Brana, um irlandês e não vai beber? Respondi: me dê a garrafa. E eu puxei a rolha para tomar a bebida. Quando comecei a levantá-la, Deus Todo-Poderoso, em sua graça, me impediu de fazê-lo ali mesmo, ou eu o teria feito.